Bom, eu estou aqui produzindo esse vídeo para o Rafael Toledo, né, o fundador lá do site supernerdconcursos.com. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da banca do CESP, né, focada em informática de concursos. A banca do CESP ela deve fazer em breve o concurso da Polícia Federal, né, no estilo certo ou errado. Bem, meu nome é Fernando Shimura, eu sou lá do site www.informaticadeconcursos.com.br e vou estar falando com vocês a respeito justamente do edital, né, o edital padrão do CESP. Bom, no CESP eles costumam falar bastante das últimas versões, né, dos softwares. Quando ela cita, por exemplo, o Windows, na verdade está falando da última versão, que é o Windows 10. Quando ela cita o Microsoft Office, também ela está falando da última versão, que é o Microsoft Office 2016. Bem, o edital é um edital padronizado, praticamente não muda, né? E com isso a gente consegue ter algumas expectativas, né, com relação aos temas, a sua padronização de questões e tudo mais. Então vejamos, né, nesse vídeo primeiramente um pouco sobre o edital, depois algumas dicas, né, de como resolver as questões do CESP e por último dicas específicas de resumos. O primeiro item do edital fala a respeito de noções de sistemas operacionais Windows, né, o ambiente Linux e também o ambiente Windows. Com relação a isso, a gente pode falar que as questões de Windows elas focam sempre nas novidades. Então é bom dar uma olhada nas novidades da última versão e também naquilo que foram melhoramentos em relação à última versão do Windows. Essas informações são importantes para responder as suas questões. Já as questões de Linux elas são muito mais específicas, né? Elas trabalham com comandos, com opções, mas quando você faz essas questões anteriores, né, especialmente aquelas de 2010 para frente, você consegue perceber essa sua padronização. Então, fazer as questões anteriores permite identificar quais são os principais comandos do Linux que caem nas provas do CESP. O segundo tópico do edital é o edital abrangente, né, que fala a respeito de Office, editores de textos, planilhas e apresentações, tanto do Microsoft Office como também do LibreOffice, que é o pacote disponível aí. O Microsoft Office 2016 é a última versão disponível e nela a gente encontra alguns comandos, né, novos, algumas funcionalidades diferentes em relação à versão 2013. Então é importante focar nessas novidades porque o CESP sempre as pergunta. Já com relação ao LibreOffice, as suas questões são bastante específicas, né? É aquela do tipo ou você sabe ou você não sabe. Então foque justamente nas questões anteriores para se ter uma ideia, né, a respeito da sua padronização, daquilo que eles vão perguntar nas próximas provas. O item número 3 fala a respeito de redes de computadores. É um item bastante longo, né? Então são 7, 8 subitens. E em redes de computadores o foco é especialmente o ambiente corporativo. Tá? O primeiro item lá do tópico redes de computadores fala a respeito dos conceitos, né? Os conceitos de internet, intranet e também de extranet. A internet, que é a rede mundial de computadores, permite acesso também à rede interna das empresas, né? A intranet. E isso é caracterizado como acesso remoto ou extranet. Esses conceitos, né, eles trabalham justamente com a base da rede de computadores. Nós somos clientes que acessam os servidores. Nas redes, os usuários cadastrados podem acessar as informações que estiverem autorizadas para eles. Até o próprio acesso remoto não é para qualquer funcionário da empresa, né? É apenas para aqueles que foram cadastrados e autorizados previamente. Já com relação ao item 3.2, fala a respeito de software de navegação. E software de navegação a gente tem atualmente 6 opções. Temos o Internet Explorer até o Windows 8.1, né, que é o navegador padrão. Podemos instalar o Firefox, que é da Fundação Mozilla, e também o Google Chrome. Além desses três, que são os mais conhecidos e utilizados, a gente encontra também o Opera, que é um mini navegador, e o Apple Safari, que apesar de ser da Apple, também tem as suas versões para o Windows. Com o Windows 10, né, veio também o Microsoft Edge, um novo navegador, que tem embutido dentro dele o Internet Explorer para ser executado em modo de compatibilidade. Para as questões de navegação, foco principalmente na parte de segurança, né, como o filtro do Smart Screen, né, que analisa aquilo que você está acessando, as teclas de atalhos, que também aparecem com certa regularidade, entre outras opções típicas de navegação.
O item 3.3 fala a respeito de programas de correio eletrônico, e quem já fez provas do CESP já deve estar familiarizado com o Thunderbird. O Thunderbird cai muito mais do que o próprio Outlook, né? O Microsoft Outlook ele aparece nas provas da VUNESP com maior regularidade. Já com relação ao Thunderbird, são as opções comuns ao correio eletrônico, campos, pastas, opções de anexos, e também aquelas que são específicas dele, né? Digamos assim, as novidades do Thunderbird. O item 3.4 fala a respeito de sítios de buscas, né? Especialmente o Google, com as suas opções de comandos que a gente pode utilizar, como aspas, til, sinal de menos, comandos como file type, né, link, entre outras opções. Então dá uma experimentada, né, explorar um pouco o Google Chrome, né, com o site da Google, para poder pesquisar por voz, né, ter aquelas opções que somente esse navegador oferece quando se acessa o site da Google. O item 3.5 é o grupos de discussão. Ele caiu meio que em desuso, né? Com o advento do Facebook, né, dos grupos de discussão no Facebook, as opções a gente tem, no caso, mais atuais, né, mais flexíveis em relação aos antigos grupos de discussão. Os antigos grupos de discussão a gente mandava uma mensagem, essa mensagem ela ia para um determinado local e era redistribuída através de e-mail, né, para todos os seus participantes. Já no grupo de discussão do Facebook, essa, digamos, problemática não existe, né, pois você manda a mensagem para o grupo e todos aqueles que acessarem a rede social conseguem visualizar as mensagens anteriores. Rede social é outro tópico dentro do rede de computadores, né, o item 3.6. Ali a gente encontra, né, principalmente o Facebook e outras redes sociais menores, né, como o caso do Twitter. São as principais opções, visto que o Orkut ele caiu em desuso e não aparece mais em prova de concurso. O item 3.7, que é a computação nas nuvens, fala a respeito do processamento de dados na internet, né, onde tudo é realizado lá no servidor e não no cliente, no computador do usuário. No processamento de dados na nuvem, né, a gente tem a infraestrutura, temos a plataforma e temos também o software, né, todos eles operando como serviços. E esses serviços são, claro, utilizados por nós, usuários, clientes desses provedores de conteúdo. Tá? O item 4, né, fala a respeito de conceitos de organização de arquivos, pastas, informações e programas no computador. Esse tópico, que cai pouco nas provas do CESP, fala a respeito de renomear arquivos, né, fala a respeito de copiar os arquivos utilizando a transferência e também a transferência de dados entre próprios sistemas, né, como o caso de você ter lá computadores com Linux e Windows e usar um servidor Samba para poder trocar as informações entre eles, visto que os sistemas de arquivos eles são diferentes entre eles. O item 5 é a segurança da informação, né? Geralmente tem 5 tópicos adicionais. Em segurança da informação a gente tem muitos dos procedimentos que o usuário deve executar, né? Aquilo que tem que ser feito, né, para garantir a segurança, a proteção dos dados, que tem a ver justamente com os 4 princípios, né, o DICA, como o pessoal diz, né, o disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. O primeiro tópico lá em segurança são os procedimentos de segurança, de não baixar qualquer arquivo de qualquer local na internet, todo arquivo que for recebido, né, sendo de pessoas conhecidas, deve-se executar o antivírus antes de abrir. Se for uma mensagem de desconhecidos, de gente que não esteja na sua lista de contatos, simplesmente não devem ser abertas, né, porque isso podem gerar outros problemas, né. Os procedimentos de segurança são aqueles baseados justamente na cartilha do CERT, né, que é a fonte oficial para todas as questões de todas as bancas. O item 5.2 fala a respeito das noções de vírus, worms e também as pragas digitais. Bom, o vírus de computador é aquele que afeta arquivos, né? Os worms são aqueles que afetam computadores, dispositivos na rede. E as pragas digitais são aquelas que podem afetar o usuário, né, em última instância. Dicas aí, né?
Os vírus eles são de arquivo para arquivo, né? É um arquivo que infecta outro arquivo. Já o worm é um dispositivo infectado que infecta outro dispositivo, né? Se propagando pela rede, consumindo recursos e tal. E as pragas digitais elas envolvem espiões, né? Como o caso dos spywares, ransomwares, trojans e tantas outras opções. Tudo, né, descrito em detalhes lá na cartilha do CESP. O item 5.3 fala da prevenção, né, contra essas pragas como os vírus, os worms e as pragas digitais, que é o antivírus contra vírus de computador, o anti-spyware contra os espiões, as pragas digitais, e também o firewall, né, que é um filtro de conexões que monitora, né, aquilo que está entrando e saindo do computador, permitindo ou bloqueando. Né? Nas provas do CESP não se misturam os conceitos. Firewall não é antivírus, antivírus não é firewall, né? Mesmo que em caso a gente tenha uma solução integrada, isso não cai na prova. Na prova é apenas um por um, tá? Definição por definição. Item 5.4 fala a respeito de procedimentos de backup. Né? Backup que é a cópia de segurança, pode ser o backup completo, é o padrão, né? Mas também existe o diferencial, o incremental e o backup de cópia, que tem aparecido com maior frequência nas últimas provas. Ok? Então atenção justamente para esses procedimentos. E o último item, né, fala sobre armazenamento na nuvem, né, Cloud Storage, que é o uso de aplicativos como o OneDrive, né, Microsoft OneDrive, que faz parte do Windows 10, também o Dropbox, né, que aparece com certa frequência em concursos. Tem a solução do Google, né, que é o Google Drive, com possibilidades adicionais de formulários, de documentos, tudo editáveis ali dentro. Né. O armazenamento na nuvem é uma das divisões da computação nas nuvens. Né. Uma dessas divisões que se responsabiliza justamente pela parte de guardar os arquivos, tornando-os acessíveis a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. Bem, isso aí então foram as observações a respeito de um edital, né? O edital padrão ali do CESP. Agora na sequência, né, eu vou falar um pouquinho a respeito de algumas dicas que podem ser utilizadas na hora que você vai fazer questão, né, do tipo certo ou errado. Bom, primeira dica, né? Quando uma questão ela explica determinado assunto, geralmente ela é verdadeira. Tá? O CESP tem o costume de organizar suas assertivas, né? Prezando muito pela parte da língua portuguesa, né? Inclusive com regionalismo e tal. E quando essa questão ela costuma explicar, né? Detalhar um assunto, um tema, um software, geralmente é uma questão correta. Segunda dica, né? Quando uma questão ela impõe algo, né, ela determina alguma ação, geralmente ela é falsa, né? Geralmente ela está errada, porque o usuário ele tem muitas opções de escolha. Né? Você pode, por exemplo, fazer uma operação usando o teclado, ou usando o mouse, ou usando o teclado e mouse, né? Ou usando uma tela touch. Né? Então você tem várias alternativas. Terceira dica, né? Quando uma questão ela compara tecnologias, geralmente ela está errada. Não é costume, né? Você ter, no caso, siglas diferentes para a mesma coisa. Né? Se as siglas são diferentes, provavelmente são coisas diferentes sendo apresentadas. Quarta dica, né? Quando uma questão ela menospreza determinada tecnologia, geralmente ela é falsa. Né? Geralmente ela também é uma questão errada. O menosprezo nas questões do CESP é um sinal de erro. Okay? Quinta dica, né, numa enumeração de itens, geralmente, né, você tem uma alternativa correta. Tá? Se todos aqueles itens pertencem àquele grupo, né, pertencem àquele programa, pertencem àquela definição, é uma questão correta. Mas, sexta dica, né, se o último item dessa lista não fizer parte daquela organização, daquele grupo, daquele programa, então você tem uma questão errada. A listagem, né, das opções, ela se parece com o conceito dos conectivos do raciocínio lógico. O conectivo E, né,
Então você tem que ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então pronto, a assertiva ficou errada, né? Ficou falsa por causa do último, né? Que no conectivo E todos têm que ser verdadeiros para ser verdadeiro. Sétima dica, né? Algumas palavras elas são sinais de que a questão deve estar correta, né? Por exemplo, pode, né? Por exemplo, é possível, né? A palavra permite, né? Então isso aí são alguns sinais de que aquela questão, aquele enunciado deve estar correto, porque realmente o computador tem várias possibilidades de uso. Já, última dica, né? Se você percebe lá palavras como deve, né? Não é possível, ou é restrito, né? Somente, ou seja, negação, restrição, falar mal de alguns dos itens, aí você tem uma questão que deve estar errada, né? Essas dicas elas não são universais, claro, né? Elas não valem para 100% das questões, mas você observa que elas funcionam, né, nas questões de cerca de 90 a 95% delas. Tá? E para finalizar, uma dica a respeito de resumos, né? Estão disponíveis lá no Facebook, né, na minha página no Facebook, uma série de resumos para o CESP. É só você acessar e então você consegue baixar os resumos para o seu computador, ok? O endereço encurtado é o bit.ly/resumos CESP, tudo em letras minúsculas, né? O bit.ly é um encurtador de URLs, então é bit.ly. Espero que você tenha gostado dessas dicas, né? Em breve a gente deve retomar com outras dicas de outras bancas, mas por enquanto é isso. Então um abraço aí para o Rafael Toledo do site supernerdconcursos.com e até a próxima.